Olá, meu povo. Boa tarde para todos vocês que aqui estão, que vão me curtir. Boa noite para quem vai curtir de noite. Bom dia para quem vai curtir de manhã. Boa tarde para quem vai curtir de tarde. É motivo de muita alegria de estar entrando no Facebook para afirmar a palavra do Senhor, para que todas as pessoas que creem na palavra de Deus não venham ser confundidos, porque justamente o nome de Deus, pela boca de falsos profetas, tem sido blasfemado. Hoje eu vou ler com vocês no livro de Isaías. Isaías capítulo 56, diz a palavra do Senhor. Versículo 1 diz: assim diz o Senhor, né? Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se-á. Este é o capítulo de Isaías 56, 11, versículo 1. Aqui alerta aquele povo, aqueles sacerdotes, aqueles homens que era conhecido como homem de Deus, para esta batalha, para esta luta, para este mandamento, esta pregação, não é isso? Toda maneira aqui de entender, tem muitas maneiras, né? Porque veja, a palavra do Senhor que permanece para sempre, ela já vem repreendendo os falsos profetas, já de lá do Velho Testamento, né? Então começa a lá, e ainda hoje é necessário que nós, que prega a palavra de Deus, repreenda os falsos profetas. E aqui é uma repreensão, é um aviso, é uma alerta, né? O versículo 2 diz: bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guardar a sua mão de perpetra, né? De perpetra algo mal, né? Porque naquele tempo havia uma ordem de Deus dado aos israelitas, que eles, né, deveriam guardar o sábado, porque aquele sábado foi justamente um dia de descanso, né, dado por Deus aos israelitas. Agora vamos bem para longe, vamos para cá. Versículo 9 diz: vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Tem alimento para todo mundo, né? Vinde comer. 10. Todos os seus atalaias, ministradores, sacerdotes, conhecidos como atalaias, são cegos, nada sabem, todos são cães, mudos,
não pode ladrar, né? Não pode ladrar. Andam adormecidos, andam adormecidos. Estes, isso mesmo, e estão deitados e amam o tosquenejar. E aqui completa quem são as qualidades das pessoas. Estes cães são gulosos, não se podem fartar, né? Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Se olharmos para hoje, os cães pregadores que estão pregando no Brasil, não muda nada para esses cães daqui que Isaías fala, né? Que diz que ele não se pode fartar. Eles oram em monte em prol de pegar dinheiro dos irmãos, em prol de mostrar que são mais santos do que os irmãos. Aqueles que não vão para o monte com eles, eles acreditam que são mais fracos. E eles fazem campanha para pegar dinheiro, cobram para pregar, cobram dízimo, cobram para cantar, cobram pé de moto, pé de carro, pé de casa e não mata aquela sede, aquela vontade. Eles vivem sempre querendo, eles nunca estão satisfeitos. Mesmo que todo mundo está dando, não dá uma casa, não dá um carro, não dá uma moto, não dá um terreno, não dá um dízimo, eles não estão satisfeitos. Eles estão sempre buscando mais. Eles estão sempre tentando a reviver outros que estão sem dar, mostrando aquela pregação mentirosa, aquela fala ladrana, aquela fala corrupta, aquela fala criminosa, para que as pessoas tenham medo e seja mais um participante deste laço, deste homem que está dizendo aqui, não se pode fartar. Seguindo diz, eles são pastores. Olha quem são eles. São pastores que nada compreendem. Todos eles, Assembleia, Batista, Mundial, Deus Amor, todo tipo de religião. São muitos, viu? Eles significa muito, né? Se tornam para o seu caminho, né? Cada um para a sua com ganância, cada um para a sua ganância. Veja o que fala com essas qualidades, porque tem muitas religiões, né? Tem padre, tem bispo, tem apóstolo, tem missionário, coisa chama de cães, que é muito, né? Tem bispo, tem apóstolo, tem missionário, tem pastores, está tudo aí no Brasil. E diz, olha, estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores, certo? Pastores, bispo, missionário, tudo junto, né?
que nada compreende, né? São pastores que nada compreendem. Viu aí? E nem eles querem compreender. Eles estão ali mostrando para o povo que o povo deve dar dízimo, que o povo deve dar oferta, que o povo deve dar carro, que o povo deve dar casa, que o povo deve dar o seu terreno para eles construir mais uma sinagoga. E é isso o movimento, né? Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância, né? Um pastor chegar e dizer: quem não der dízimo vai para o inferno, quem não der dízimo é ladrão, quem não der dízimo está amaldiçoado. E ainda tem pastor que diz: se você for um dizimista fiel e não der oferta, vai para o inferno do mesmo jeito. Você tem que dar dízimo e tem que dar oferta. E as pessoas, além de trabalhar para dar 10% do que ganha, ainda tem que dar oferta daquele que sobrou, né? Enganado contra a Bíblia, contra a palavra de Deus e é favorável ao vagabundo que não quer trabalhar, que junta esse dinheiro de uma ruma de inocente e compra avião, compra carro de luxo, compra casas boas, mora em mansões caríssimas, enquanto as pessoas que dão para eles estão passando necessidade, estão passando fome e não têm um conhecimento perfeito da palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Diz que cada um por sua parte. Colocaram nomes nas suas sinagogas. Uns botaram Assembleia de Deus, outros botaram Batista, outros botaram Deus Amor, outros botaram Cristão do Brasil, outros botaram Mundial do Poder de Deus, que do poder de Deus não tem nada, né? E outros botaram Aniversal do Reino de Deus, que do Reino de Deus não tem nada, só tem a ganância, só tem a roubo, só tem a mentira, só tem a feitiçaria, só tem a desgraça. Assembleia de Deus, do qual Deus? Qual é esse Deus? Do qual Deus? Assembleia de Deus. Um homem que está na frente da igreja chamada Assembleia de Deus, que pega e lê no livro de Malaquias, diz que todo mundo é ladrão. Todo mundo é amaldiçoado, todo mundo vai para o inferno. Que Deus é esse? Que Assembleia de Deus é essa? Né? E as pessoas comem calada. Não dá parte, porque é para dar parte. Você te chamou de ladrão, você tem que provar o que foi que eu roubei. Você chamou de amaldiçoado, você tem que provar porque eu sou amaldiçoado. E Jesus morreu na cruz por todos, dando salvação e benção, para que todos fossem abençoados, e porque um ministério que se diz que é dele amaldiçoa, né? É isso que as pessoas devem perguntar a esses caras. E ninguém pergunta porque diz que é Deus que está falando. Não é Deus que está falando. É um corrupto. É um ladrão mentiroso querendo tomar o seu dinheiro. Que eles falam tanto de padre, falam tanto de macumbeiro, falam tanto de feiticeiro, falam tanto de prostituta, falam tanto de viado. Mas eles são igreja prostituta.
eles são prostitutas, são pregadores prostitutas. Um pregador que diz, eu só vou pregar na sua igreja se você me der 30 mil, é igual a uma prostituta. A prostituta cobra também, tem prostituta de 500 mil reais. Tem prostituta de 5 mil, 5 milhões de reais. 5 mil reais, 3 mil reais, para ficar 1 hora com o homem quando sai. Já pegou esse dinheiro. E a igreja fica 1 hora com o homem cantando música e leva 80, 90, 100 mil reais do mesmo jeito que uma prostituta. Jesus, quando mandou pregar no livro de Mateus, no seu capítulo 10, diz: vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, não vão pelos caminhos dos gentios. Jesus não queria que os judeus pregassem para gentio. Os pregadores de Jesus, os 12 apóstolos, pregassem para gentio. Nós não é para receber voz dos 12 apóstolos de Jesus, porque não era permitido por Jesus. Nós, gentio, só podia receber pregação de Paulo. Foi Paulo que pregou para nós. Foi Pedro que começou a pregar para nós. Mas a pregação verdadeira para nós veio de Paulo. Do apóstolo São Paulo. Então, Jesus diz, não irei pelos caminhos dos gentios, e nem entre em cidade de samaritano. Também não é para pregar para samaritano, apóstolos. Mas vão direto às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscite os mortos. E Jesus não manda cobrar nada, sabe? E os apóstolos não desobedecem a Jesus, porque ele diz, de graça recebeste e de graça dai. Quando os pastores estão cobrando 30, 40, 50, 60, 70 mil reais para anunciar uma palavra mentirosa. Eles lêem a Bíblia e refaz uma palavra completa com todo tipo de testemunho, para mostrar para aquele povo que está ouvindo a ele que ouviram a palavra de Deus. Estes homens não são pregador da palavra de Deus. Esses homens são gananciosos, usando o nome de Deus. Esses homens são blasfemadores da palavra de Deus. A gente pode ver isso no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, no seu versículo 8, diz Paulo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, que significa amaldiçoado. Paulo nunca pregou um evangelho de 100 mil, 80, 70, 60, 50 para cantar música. Paulo nunca pregou um evangelho de 40, 50, 60, 70 para pregar a palavra de Deus. Paulo não pregou esta qualidade de evangelho que está tomando o Brasil. É um evangelho que não leva a palavra de Deus para as pessoas, leva testemunho, ódio e ganância. E ainda mal fama, porque um homem usar um chamado púlpito da igreja para chamar homens de ladrão, usando o livro de Malaquias, e de amaldiçoado, e de ladrão, ladrão amaldiçoado.
usando o livro de Malaquias. Este homem é blasfemador e merece ser preso. Eu provo isso. Malaquias 3, no seu capítulo 9, diz: vós sois amaldiçoados. Sim, vós, toda a nação. Ou tem Bíblia que diz essa nação toda, só uma nação. É um ponto de dedo. Ali a gente vê como aquele homem está mostrando de dedo. Essa nação que é amaldiçoada. Não aponta para nós que somos nação de gentio. Está mostrando para a nação de Israel que é amaldiçoada. Nós somos gentios. E lá no livro de Gálatas 3, não é quando conhece, não é com coincidência não, mas é o mesmo 3 que é de Malaquias, é o mesmo 3 que é de Gálatas. Capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, Gálatas. A diferença é só de versículo. Lá em Gálatas já é o versículo 13, que diz que Cristo se fez maldição por nós. Veja, é o pessoal que Malaquias disse que era amaldiçoado, estão conversando no livro de Gálatas. Esse mesmo povo amaldiçoado por Malaquias está conversando no livro de Gálatas, e eu completo a palavra que eles estão dizendo. Glória a Deus! Cristo se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Eles estão dizendo mais ou menos assim, que eles estão alegres, eles estão saltando, porque Malaquias, com aquele coração duro, disse que eles estavam amaldiçoados. Disse que eles eram ladrão. Mas depois da morte de Jesus, Malaquias cai por terra. A fala de Malaquias cai por terra e ressuscita a voz lá nos Gálatas, que agora diz que aqueles amaldiçoados em Malaquias são abençoados, porque Cristo se fez maldição por eles, e eles estão muito felizes quando os pastores estão tristes e destruídos, aprisionando as pessoas no livro de Malaquias, chamando as pessoas de ladrona no livro de Malaquias, para que as pessoas tenham medo e dê tudo que tem a eles. E eles enricam, ficam milionários, e as pessoas ficam pobres e miseráveis. É assim que está a pregação deste evangelho corrupto que tem sido pregado no Brasil e no mundo. Deus não habita nesses templos. Esses templos não é casa de Deus. Esses templos é covil, como disse Jesus, covil de ladrões. Esses templos não é casa de Deus. Esse templo é covil de ladrão. Versículo 7 do livro de Mateus. Capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. É a mesma história. Não muda a mesma história. É a mesma história de Malaquias 56, no versículo 11. Sempre Deus não está nesses templos.
Deus não está nessas pregações. Deus não está nesses ensinamentos. Esses ensinamentos que estão sendo ensinados no Brasil são apedrejamento espiritual. São doença para os que creem. E são tristeza para todo o rebanho que ouve esses pregadores do Brasil. Eles não pregam a palavra de Deus. Eles pregam ódio, eles pregam ganância, eles pregam medo, eles pregam mentira. Tanto que eles pregam que diz que o diabo é o pai da mentira, e eles comem e bebem debaixo desta mentira. O versículo 21. Vamos ver se apoia os pastores brasileiros, e bispo e apóstolo e todos juntos. Versículo 21 até o 22. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você está entendendo aqui? Então, quer dizer, eles gritam Senhor, 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 mas eles estão fazendo a vontade do Pai de Jesus que está no céu? Comprando 30, 40, 50 para pregar? Contando por 80, por 70, por 90, por 100, por 120 e até por mais? Aonde tem musga na Bíblia Sagrada cobrando dinheiro? Quem for o pregador que se levantou pregando dinheiro na Bíblia Sagrada? Pregar sempre foi de graça. A palavra de Deus sempre foi verdadeira, não precisa desviar para um lado nem para o outro. É a palavra de Deus que estamos pregando, vamos pregar sem medo, para que não apareça ninguém para repreender a gente. Eu aqui prego a vida toda no meu canal, nos vídeos, tem visualização. Inscrito tem pouco, tem 20. Eu peço a contribuição de vocês que vão lá no canal Leo do Nascimento, se inscrevam, dá like, porque a visualização tem mais de 7 milhões. Mais de 7 mil visualizações. O canal é grande, né? Está crescendo em visualizações, mas inscrito ainda está pequeno, porque está com 20 inscritos, mas o canal é novo, está completando os 2 anos e está com 20 pessoas inscritas neste canal. Vamos para o 22. Versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Esses pregadores brasileiros, eles gostam muito de fazer profecia. Ah, o Senhor disse que vai lhe dar uma casa, vai lhe dar um carro, vai lhe dar uma fazenda, vai lhe dar uma mulher, até mulher. Ele disse que o Senhor falou com eles que ia dar uma mulher para aquele que é solteiro. E a palavra de Deus confirma aqui, né? E aqui permanece dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Parece obra boa, né? Parece que eles estão pregando o evangelho. Parece que eles estão ensinando a verdade. Mas olha o que vai acontecer. 23. Então lhe direi abertamente, todo mundo vai ver: nunca vos conheci.
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticai a iniquidade. Você está entendendo? Iniquidade. Expulsar demônio, curar enfermo, até ressuscitar mortos. Cobrar para pregar, cobrar para cantar. Isso não é pregação do Evangelho. Isso não é mostrar o Evangelho de Deus para as pessoas. Isso é iniquidade. E o que é que acompanha a iniquidade? Ódio, ganância, falso testemunho, mentira, inveja e muito mais. Se eu for ficar dizendo aqui o que acompanha a iniquidade, vou passar a tarde e não vou acabar. Tudo quanto é contra Jesus, tudo quanto é blasfema para Jesus, está saindo da boca de pastores. Quer ver outra? Lucas 3, versículo 15. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das aparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você está entendendo? Os pastores estão pregando batismo em água. E a palavra diz que João disse que ele era quem batizava. O outro que ia batizar, não ia batizar com água, ia batizar com o Espírito Santo. Então não há nenhuma passagem bíblica que o batismo em água chegue até aqui. E nem com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo já acabou também. Todos nós somos batizados na morte de Jesus. Mataram Jesus naquela cruz e nós naquela cruz, na morte de Jesus, fomos batizados, todos com o Espírito Santo. Nós fomos batizados nas águas quando João batizou Jesus. João recusou a batizar Jesus. Disse: eu careço ser batizado por ti, Jesus, e vem tu a mim. E Jesus disse: me batiza para que se cumpra toda a justiça. E qual a justiça que era para se cumprir? Todos os nossos corpos ser batizados naquele corpo de Jesus que ia para a cruz para batizar de novo os nossos corpos no Espírito Santo, na morte de Jesus. Aquele mesmo corpo que se batizou nas águas, para que todos os nossos corpos fossem batizados, se batizou nossos corpos também, ele mesmo morrendo em uma cruz, para que nossos corpos fossem batizados aí com o Espírito Santo. Vamos olhar? Romanos 6. Vamos olhar em Romanos capítulo 6. Olha lá, Romanos 6 diz assim. Olha, 3.
Vamos à resposta completa para quem for ficar na escuta deste vídeo, ter uma base completa para não dizer que eu estou mentindo aqui. Primeiro diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Né? Aqui é uma pergunta, né? Os homens estão perguntando, né? E aqui tem a resposta. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É a resposta, né? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Em cima perguntou se nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Então a resposta, de modo nenhum, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mas os pastores e os bispos e os apóstolos, os missionários, dizem que todo mundo é pecador. E não se conformam, chama de amaldiçoados, chama de ladrão. A Bíblia diz que nós não somos, fomos perdoados do pecado. O pecado foi destruído na cruz. Nós somos salvos pela graça. Mas eles não querem que as pessoas sejam salvas pela graça. Querem que as pessoas sejam salvas quando dão um dízimo. Seja salvo quando dê uma oferta. Seja salvo quando dê uma casa. Seja salvo quando dê uma moto. É isso que os pastores, bispos e apóstolos e missionários querem para encher os seus bolsos, comprar avião, comprar carro. E as pessoas que são pobres continuem sendo mais pobres ainda, porque eles não têm medo de mentir. Eles não têm vergonha de mentir. Eles alisaram a cara para ganhar dinheiro. 3. Ou não sabeis que todos, não é somente eu, nem fulano, nem betano, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, né, que foi na morte, fomos batizados na sua morte. Quando Jesus morre na cruz, todos nós somos batizados na sua morte. As pessoas são ladrões, as pessoas são prostitutas, as pessoas são viado, as pessoas são padre, as pessoas são pastores, as pessoas são macumbeiras, as pessoas são o que elas pensam de ser. Isso não empata de ser batizada com o Espírito Santo. Porque as pessoas fazem esses atos desgraçados, maus para algumas pessoas e bem para outras, porque não é mal para todo mundo, senão eles não faziam. Porque não tem o conhecimento, né? Não tem o conhecimento. Oséias 4:6. Cara, não é o que a gente pega a Bíblia, né? A gente tem que pegar a Bíblia para fazer o povo acreditar na verdade. Não podemos pegar a Bíblia para levar mentira para as pessoas, porque as pessoas já estão cansadas de mentira e de tanta palavras imoral. Você é ladrona, você é amaldiçoada, você é tanto tipo de coisa que as pessoas acabam desistindo e muitos saem com aquela culpa. Ele não sai porque leu a Bíblia, sai com aquela culpa
porque já foi tão machucado por esses homens que eles... mas eu quero, não vou achar aqui agora, mas eu sei de cor. Osés 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quer dizer, as pessoas que é viado, as pessoas que é criminosas, as pessoas que são lésbicas, as pessoas que decidiram ser prostituta, as pessoas que decidiram ser padre, as pessoas que decidiram ser pastores, todas essas pessoas não têm um conhecimento perfeito. Nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem missionário, nem macumbeiro, nem prostituta, nem ladrão, nem criminoso. Todos esses pessoal estão num nível só. Olha, pastores, criminoso, prostituta, viado, lésbica, ladrão, feiticeiro, padre, todas essas pessoas estão num nível só. Todos eles, se fosse dizer assim, todos eles estão blasfemando contra a palavra de Deus. A palavra que eu quero dizer, mas eu vou dizer, estão blasfemando contra a palavra de Deus porque eles estão todos vivendo a mentira. Não é que eles estão xingando Deus, não é que eles estão falando, é que se você não conhece a verdade, você não será condenado por xingar Deus. Não. Você está xingando Deus porque você não conhece a verdade. Você está se reclamando da sua vida porque você não conhece a verdade. Então, se você é pastor e está cobrando 30, 40 mil reais para pregar, se você é cantor dessas palavras que falam em Deus, você cobra 100 mil, 120, é prova que você é igual prostituta. É prova que você é igual criminosos. É prova que você é igual a qualquer um outro ladrão. Só que você tem um respeito porque você está falando em Deus. Mas esse respeito já está acabando. Já tem muitos do meio de vocês presos. Porque a polícia está acostumando com vocês, com essa mentira. A polícia está acostumando com essa ganância. A polícia está acostumando com essa maneira de você pregar. Você diz que é profeta, você diz que fala língua estranha, mas você está fazendo coisas que qualquer outra pessoa que não tem o ramo de vocês não faria. Certo? Então você que prega esse evangelho mentiroso, você é igual prostituta, você é igual ladrão, você é igual a lésbica. Você fala de viado, mas você é igual a viado. Você fala de prostituta, mas você é igual a prostituta, porque a prostituta cobra para transar, né? Fazer sexo. E você também cobra para pregar. O amor da prostituta é um amor mentiroso, que ela não se apaixona, e você também tem um amor mentiroso, porque você não se apaixona. Você não perdoaria nem um centavo se você for pregar numa igreja e o cara dizer, olha, acertei por 50, mas só tenho aqui 40. Você não aceitaria. Você faz até prazo, mas esse dinheiro tem que chegar na sua conta. A prostituta faz igual a você também. Se a prostituta for uma amiga sua e ver que você não tem o dinheiro daquele momento,
E você dizer o dia que vai pagar, ela também confia em você. Você não muda nada de uma prostituta, pregador. Você não muda nada de uma prostituta, pastor. As suas palavras são agressivas. Você é juntar multidões num lugar chamado igreja, para usar o livro de Malaquias no capítulo 3, e chamar tudo de ladrão e de amaldiçoado, você está ameaçando pessoas para pegar dinheiro. E a prostituta faz isso. Ela ameaça pessoas que ela não conhece. Quando acertou com ela, eu vou por 100 reais. Aí você aparece com 50, ou com 60, ou com 70. Que não seja o dinheiro dela, você vai ser ameaçado. Então, quer dizer, por isso que Jesus mandou no livro de Mateus: "Mas o vier perdido da casa de Israel, expulse os demônios, cure os enfermos, ressuscite os mortos de graça." Porque de graça não causa ódio. Você indo pregar de graça, você não pode, não tem por que você mentir. Não tem por que você mentir se você vai pregar de graça. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: "Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça." Ou seja, troca, né? Eles têm oportunidade para pregar a verdade do Evangelho, mas eles vão pregar mentira. Mentira é injustiça. Isso que está pregado no Brasil, né? Você compra esse feijão, você compra esse martelo, você compra essa colher de pedreiro, você compra esse cimento da benção, você compra que isso aqui vai levar para sua casa e quando chegar lá, Deus vai te abençoar com isso. Compra esse sal, compra esse óleo ungido, que com isso, quando você estiver doente, você vai usar e vai ficar bom. Certo? É isso aqui, injustiça. Infelizmente, isso é injustiça. E permanece dizendo mais, ainda assim, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, né? Porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, né? De muito tempo, né? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que ele fique inexcusável. 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, está falando já com esses pastores, né? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, né, lá nos templos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem
de ames corruptível, fala com os crentes, né? E de répteis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e a imundícia para desonrarem, né, seus corpos entre si, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. As minhas conversas estão dentro da Escritura. Tá? Mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Foi isso que fizeram. Não tem outra para colocar. Aí não. Eles mudaram completamente a verdade de Deus em mentira, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, imundícia para desonrarem seus corpos entre si, né? Fazerem coisas, né? Homem deitar debaixo de outro homem, mulher deitar debaixo de outra mulher. É embolada braba aí, né? E também os pastores estão nesse meio, porque o pastor deixa de pregar evangelho para pregar musga, para pregar dinheiro, para pregar testemunho. Isso aí é prostituição, né? Isso aí é prostituição, isso aí é mentira, isso aí é ganância, tudo isso faz parte dessas coisas. E aqui continua no 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Como levaram colher ungida, colher de pedreiro ungida, martelo de justiça, cimento da bênção, levaram álcool gel abençoado, óleo ungido, abençoado. Tudo isso é mudar a verdade de Deus em mentira, né? E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso aqui é uma verdade, né? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, né? A natureza, né? É isso aí, pessoal. Vocês pensam que estão servindo a Deus indo para esses templos? Vocês pensam que estão servindo a Deus indo para o monte? Vocês pensam que estão servindo a Deus só porque diz ser crente? Vocês precisam conhecer a verdade de Deus. Hoje, fique sabendo, eu repito, pastor, padre, prostituta, ladrão e todos os criminosos, e eu e tudo, somos batizados com o Espírito Santo, não por decisão de homem, mas por decisão de Jesus Cristo, que decidiu morrer para que todos nós fosse batizado no seu corpo, na sua morte, com o Espírito Santo. E no seu corpo, lá no Rio Jordão, fomos batizados nas águas, no Rio Jordão, no corpo de Jesus. Não existe ninguém sem ser batizado, nem nas águas,
todo mundo somos batizados nas águas, seja ladrão, seja prostituta, seja padre, seja pastor, todos nós somos batizados em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na sua morte. Só você olhar o livro de Romanos 6, você vai ver que aqui não faz acepção de pessoa. Se você é negro, se você é ladrão, se você é criminoso, se você é mentiroso, se você é preto, se você, sabe? Se você é prostituta, se você é padre, se você é pastor. Todos vocês, mesmo ensinando mentira, são batizados em Jesus Cristo, no Espírito Santo. E são batizados em Jesus também nas águas, com o batismo que João batizou Jesus, nos atinge. Nós somos batizados nas águas. Não é quando um pastor, quando o bispo, quando o apóstolo decide empurrar nós nas águas, não. Pois é isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Prostituta, padre, pastor, bispo, apóstolo, ladrão, criminoso, feiticeiro, todos são uma só pessoa em Cristo Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoa. As pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas são prostitutas, as pessoas são padres, as pessoas são pastores, porque não têm um conhecimento perfeito da palavra de Deus. Mas isso buscando, se o padre buscar a perfeição, se o pastor buscar a perfeição, se a prostituta buscar a perfeição, se o ladrão, o criminoso buscar a perfeição, será tudo igual. Agora, por enquanto, vocês não podem falar de ninguém. O criminoso não pode falar do pastor, nem o pastor pode falar do criminoso. O ladrão não pode falar do pastor, nem o ladrão, nem o pastor pode falar do ladrão, porque estão tudo na mesma balança. Aqui estão pesos iguais. Prostituta, pastor, padre, ladrão e criminosos estão todos na mesma balança. Não tem nenhuma diferença. Agora vocês querem o ladrão, a prostituta, o padre, tudo firmado? Você que é pastor, você que é padre, pegue, lê a Bíblia para essas pessoas, se conserta primeiro. Vocês entram primeiro a buscar a verdade na Bíblia, e aí vocês vão ensinar para o ladrão, vão ensinar para a prostituta, vão ensinar para continuar igual, de todo jeito. Só que um igual que todos conhecem a Bíblia. Todos conhecem a Bíblia, todos conhecem a verdade, todos vão viver igual. Assim como vocês vivem igual sem conhecer a verdade bíblica. É por isso que eu não tiro pedra em ninguém. Eu não tenho pedra para tirar nem prostituta, não atiro nem viada, não atiro nem lética, não atiro nem pastor. Eu falo de pastor e falo de padre, falo de prostituta, mas na maneira de fazer eles buscarem a verdade que já está escrita na Bíblia, para ensinar para as pessoas. E é isso que eu tento fazer, né? Porque eu sei o que é uma pessoa que não conhece a verdade do Evangelho. Eu, em pouco tempo, aprendi a verdade do Evangelho. 10 vezes lendo Bíblia, né? 10 vezes lendo Bíblia. Conheci a palavra do Evangelho e descobri que pastor, nem bispo, nem apóstolo estão pregando verdade. Porque cobrando dinheiro e também os seus ensinamentos estão levando o povo para o desespero. Se a pessoa, você não tem dinheiro e for chamar da igreja, quando eles abrirem Malaquia, você vem para casa, em vez de vir contente, vem
com aquela queixa de ladrão. Se o pastor conhecesse a Bíblia, ele não usaria Malaquia para chamar ninguém de ladrão. É um motivo de muita cautela, né? Para que você possam refletir isso aí. Portanto, eu já agradeço a oportunidade que vocês possam compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Para que o ódio seja combatido, a mentira seja tirada do meio da pessoa que se diz crente, para que a verdade permaneça, para que a pessoa fique em um templo como um colégio, não como uma casa de Deus. Isso é o que tem acontecido e isso é o que causa temor nas pessoas. E as pessoas dão tudo o que têm sem conhecer a verdade do Evangelho de Deus. Então vocês compartilham o vídeo e é assim. Eu vou continuar gravando, salteando, porque não tem um local completo. Aqui é a minha casa, mas tem hora que tá com mulher, tá com menino, tá com o som ligado. Eu acabo não gravando. Mas num silêncio como hoje, é momento de refletir a palavra de Deus. Para que todos vocês pensem em seus corações. E quando chegar nos templos, observe o que o pastor fala. E abra a sua Bíblia para saber se realmente está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não aceite. Que vocês possam entender essas palavras em nome de Jesus.